Olá para todos e todas, sejam bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Eu sou João Vitor Wrobleski e hoje vamos falar um pouco a respeito da autossabotagem. Qual é a função, por que ela ocorre? Então, para quem não sabe, não entende o que é autossabotagem, é quando você colabora para que o que você está fazendo dê errado. E aí muitos pensam que não há lógica nenhuma nisso. Afinal, se eu estou fazendo, por que eu quero que dê errado? Mas há uma lógica muito coerente no nosso psiquismo para que nós nos sabotemos. E claro, existem várias formas de autossabotagem e mais de um motivo. Mas eu vou estar falando principalmente aqui de um dos motivos possíveis de nós nos sabotarmos. Então, quando nós, primeiramente, vamos entender que o nosso organismo ele tende a ser o mais econômico possível. O que significa isso? Que o nosso organismo, de forma geral, no seu funcionamento, ele tenta poupar o máximo possível de energia. Hoje, isso pode parecer irrelevante para nós, porque nós temos a nossa disponibilidade de alimento, na grande maioria, pelo menos, se não um alimento de alta qualidade, minimamente temos à disposição alimento. Mas em outras épocas, conforme a nossa evolução, o ser humano não tinha alimento tão fácil quanto tem hoje. Ainda dá um certo trabalho, claro, tem que se trabalhar, conseguir dinheiro, mas de maneira geral a maioria das pessoas tende a ter alimento à sua disposição. Em uma época mais remota, nós nos alimentávamos de coleta de frutos e sementes, nós nos alimentávamos de restos de animais, isso falando de uma época muito primitiva mesmo, lá dos primórdios, antes da humanidade de fato se constituir. E em uma época de muita escassez de alimento, o animal que se alimenta menos e consegue fazer mais com esse pouco que se alimenta, tende a sobreviver. Por isso que nós nos desenvolvemos e evoluímos de forma ao nosso organismo se tornar o mais econômico possível. Então, gastar o menos de energia que seja possível gastar para realizar o máximo de atividades com esse gasto energético. Nesse sentido, o nosso psiquismo evoluiu da mesma forma. Então, o nosso psiquismo ele também tende a gastar o mínimo de energia possível para realizar o máximo de atividades. E é nesse sentido que a autossabotagem funciona, de certo modo, quase como um mecanismo de defesa. Por quê? Quando eu não acredito naquilo que eu vou realizar, ou seja, quando eu não acredito que vai dar certo aquilo que eu estou fazendo, mesmo que conscientemente eu queira fazer, eu diga que eu quero, se inconscientemente eu acredito que não vai dar certo, eu tendo a fazer de tudo para que aquilo dê errado o mais rápido possível. Por quê? Porque quanto antes der errado, que é a minha expectativa, é o que eu acredito que vai acontecer, antes eu paro de investir energia. E menos energia eu invisto. Automaticamente eu economizo energia. Então por isso que a autossabotagem, ela é de certa forma uma defesa. Porque quando eu me saboto em uma coisa que eu não acredito que vai dar certo, eu evito de investir energia naquilo e eu evito de desperdiçar energia. Por isso que eu costumo dizer que quando a gente acredita que uma coisa não vai dar certo, principalmente quando a gente acredita conscientemente que algo não vai dar certo, é muito importante e é bastante interessante e útil, se a gente quer que aquilo dê certo, tenha uma mínima possibilidade de dar certo, que nos afastemos. Então, se eu acredito que essa atividade não vai dar certo, eu saio e deixo quem acredita que vai dar certo realizar. Porque a tendência é que eu só atrapalhe. Mesmo que conscientemente eu não queira atrapalhar, eu até posso afirmar que não, eu quero ajudar, eu quero que dê certo. Se eu acredito que não vai dar certo, eu vou, mesmo inconscientemente, sem perceber, eu vou ter atitudes que tendem a levar aquela atividade para o fracasso. Então, quando não acreditamos que algo vai dar certo, o melhor mesmo a fazer é se afastar, é se retirar e deixar que quem acredita que vai dar certo, faça, para evitar esse mecanismo de autossabotagem. Em relação aos relacionamentos, por exemplo, funciona do mesmo modo.
Então, o que acontece com pessoas que se auto-sabotam em relacionamentos, principalmente em relacionamentos amorosos, no sentido aí de relacionamento sentimental e questão sexual mesmo? Quando o sujeito ele entra em uma relação já acreditando que essa relação não vai dar certo, igualmente ele tende a fazer de tudo para que ela dê errado o quanto antes possível, para que ele não invista muita energia nessa relação. Afinal, quanto mais energia ele investir nessa relação, mais energia ele perde futuramente quando der errado, que ele acredita que vai dar errado. E, do mesmo modo, ele também tende a se machucar menos. O luto é menor se ele tiver investido menos energia. Então, aqui, além da energia, da questão mesmo do desgaste energético, do investimento energético, nós temos um luto que vai ser muito maior quanto mais energia invisto. É por isso que quando, por exemplo, ocorre o falecimento de pessoas que são colegas de trabalho, conhecidos nossos, tende a eu sentir uma dor, um tipo de luto, diferente de quando morre uma pessoa muito próxima de mim, uma pessoa em quem eu investia diariamente, em quem eu investia emocionalmente, em quem eu investia sentimentalmente, com quem eu conversava, com quem eu dedicava tempo, quem eu ouvia. Então, quanto maior o investimento no objeto, maior é o luto e a dor desse objeto perdido. Por isso que muitas vezes as pessoas, quando não acreditam no amor ou não acreditam no relacionamento em si, elas tendem a se auto-sabotar para evitar esse investimento e evitar esse grande luto no momento da perda. É sempre importante lembrar também que se você detecta essa autossabotagem em você, você pode estar procurando um profissional da área da psicologia ou da psicanálise para estar analisando isso, estar trabalhando com essa autossabotagem e, se for do teu interesse, parar de se autossabotar, porque muitas pessoas sofrem muito com isso. Então tem muitas pessoas que afirmam, eu entro no relacionamento, parece que vai dar tudo certo, mas de repente começa a dar tudo errado e depois que eu termino o relacionamento, eu percebo que foi por minha culpa que deu tudo errado. Então muitas pessoas, elas reconhecem isso nelas. Elas reconhecem que elas brigaram sem motivo, que elas tiveram atitudes assim que elas não entendem o porquê fizeram, mas elas reconhecem que foi motivado por aquelas atitudes que elas terminaram um relacionamento. Ou que por exemplo, um investimento, vamos pegar a parte mais material e prática, uma empresa não deu certo, então a pessoa reconhece que foi certas atitudes dela que fizeram com que aquele emprego não desse certo, com que aquela empresa não fosse para frente. E em geral essa autossabotagem tem muito envolvimento com essa falta de confiança do sujeito de que vai dar certo. Então quando ele, no seu íntimo, entre aspas, muitas vezes inconsciente, algumas vezes até mesmo consciente, quando ele acredita que não vai dar certo, mesmo que ele conscientemente se esforce para que dê, ele acaba sem perceber tendo atitudes que levam ao fracasso. Então é isso a temática de hoje. Muito obrigado pela atenção de todas e todos. Até o próximo vídeo.